Nessa aula você vai aprender a utilizar os tipos de dados. O que são tipos de dados e quais estão disponíveis para você poder estar programando tanto na linguagem C quanto na linguagem Java e estar desenvolvendo aí suas atividades, seja de faculdade ou seja também para você que está querendo relembrar aí a parte de algoritmo e lógica de programação. Bom, você está aqui na tela do meu computador, agora você vai me ver aqui no cantinho aqui, beleza? E antes de a gente começar a aula, eu quero pedir para você perdão pelo barulho, né? Me desculpa pelo barulho externo. É muito complicado onde eu estou morando aqui, de eu ter que gravar num dia silencioso. Só para você ter uma noção, hoje é domingo e tá um movimento como se fosse aí a Avenida Brasil aqui, mas eu não moro na Avenida Brasil, tá? Eu moro num lugar que é uma rodovia, então essa rodovia ela atravessa a minha cidade inteira, de ponta a ponta, e eu tenho aí a sorte, né, vamos dizer assim, entre aspas, de morar justamente onde passa vários veículos, inclusive tem um quebra-mola, então o veículo sempre que passa o quebra-mola tem que acelerar e atrapalha o vídeo, mas presta bastante atenção no conteúdo em si, que vai valer muito a pena aí para você. Vamos lá então? Antes de começar o vídeo aqui, eu quero agradecer aos membros do canal, esses dois caras que estão vendo na tela aí, o Daniel de Oliveira e o André Salgueiro, são os membros do canal. Na verdade, eu nem sabia que eles tinham se cadastrado aí, o YouTube que me avisou depois, falando, olha, tem dois membros do canal aí, para você que é membro do canal, você consegue estar contribuindo com o valor aí e ajudando o canal a se manter, né, fazer com que eu consiga estar trazendo mais e mais conteúdos para vocês aí. E o Daniel e o André são os novos membros do canal aí, então para vocês aí, muito obrigado. E sejam bem-vindos, beleza? E vocês também que estão seguindo a gente aqui do Aratec Brasil, você pode contribuir de qualquer maneira, tanto sendo um membro do canal e também deixando o seu joinha aí desde o começo do vídeo para poder garantir que o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? De qualquer forma, você consegue estar ajudando nós aí, seja na parte de estar compartilhando o vídeo, deixando o joinha, se inscrevendo no canal, ou sendo um membro aí do canal, você já consegue estar contribuindo aí, tá? Então tem várias maneiras de você mostrar gratidão pelo conteúdo que eu trago para você aqui, beleza? Então vamos para a nossa aula aqui, que é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre tipos de dados. Dentro da linguagem C e da linguagem Java também, nós trabalhamos com 8 tipos de dados primitivos, tá? São eles byte, short, int, long, float, double, char e boolean. Esses tipos de dados são para poder você conseguir armazenar valores na memória RAM do seu computador, as chamadas variáveis. Para que servem as variáveis? Variáveis servem para que você consiga salvar valores e resultados de operações que você faz na memória do computador para que depois você consiga estar resgatando esse valor da memória e estar utilizando em outras operações. Mais para frente aqui eu vou mostrar para você na prática, na linguagem C, que a gente vai estar criando aqui. Inclusive, hoje a gente já vai fazer um exercício na linguagem C. E na próxima aula, a gente resolve esse mesmo exercício na linguagem Java, tá? Então, quando você for trabalhar com os tipos primitivos, né, os tipos de dados dentro da linguagem de programação, algoritmos, lógica de programação, você vai ter que trabalhar com alguns tipos de dados. Esses tipos de dados falam para o computador qual é o tipo de valor que você vai ter que colocar na memória do computador. Então, você precisa sempre estar representando ele por esses nomes que vocês estão vendo aqui, onde está escrito tipo. Então, quando você vai criar a variável, você fala para o computador, olha, essa variável é desse tipo aqui e ela aguenta, né, e ela suporta esse range de número. Então, vamos supor que eu crie uma variável chamada idade, onde eu vou armazenar a idade de uma pessoa. Dentro dessa variável, eu posso armazenar, por exemplo, se ela for do tipo byte, números de menos 128 até mais 127. Então vamos supor que a pessoa aí tenha, né, os seus 100 anos, né, a média aí de vida do ser humano é de 80 anos, 85. Então basicamente o tipo byte seria o suficiente para poder estar criando essa variável. Mas você vai ver muito aí nos exercícios, alguns professores e alguns autores falando do tipo inteiro, né, que é o tipo int. Então você vai ter um intervalo muito maior para você poder estar armazenando. E isso aqui acaba consumindo mais recurso da sua máquina, mas não necessariamente é ruim. É uma garantia que você vai ter de que o computador vai sempre ter um espaço suficiente para poder estar trabalhando com o tipo inteiro. Então você vai criar uma variável, geralmente, nos seus exercícios, do tipo inteiro, para poder não ter esse problema aí de você, não tá dando erro aqui porque faltou espaço, faltou range, né, para você poder colocar
mais e mais números aí. Então, geralmente, você vai ver o tipo inteiro aí. E se o tipo inteiro for muito pequeno para o que você vai utilizar, o que eu duvido muito, você ainda tem a possibilidade de utilizar o tipo long, que é muito maior ainda do que o tipo inteiro. Então, quase nunca você vai utilizar o tipo long. Vamos dizer aí que o tipo int está bem equilibrado e resolve a maioria dos problemas que você for resolver na parte de programação. Depois você vai trabalhar com números reais, né, do tipo de precisão flutuante, né, que é o tipo float. Tipo float são números reais fracionados, como por exemplo, valores de dinheiro, valor de altura, peso que vai em casas decimais como 3,40, 1,80 de altura, 1,60 de altura. Você trabalha com números reais do tipo flutuante, que a gente chama, né? Por isso o nome da variável aí do tipo float, que são números fracionados, tá? E você consegue estar utilizando aí. Caso você precise de uma precisão maior do que o float, você tem o tipo double, que é igual ao tipo int, que tem o seu long para poder ter muito mais range de espaço, você vai ter o tipo double, que vai ter muito mais espaço para você poder estar armazenando. Depois nós temos o tipo char, que é para trabalhar com caracteres. Você vai utilizar um único caractere, A, B, C, D. Já o string, que a gente vai ver na linguagem Java futuramente aí, nessa sequência de aula, você vai ver que você consegue combinar vários caracteres e formar uma palavra e salvar numa variável do tipo string, tá? Mas na linguagem C, você acaba não trabalhando com esse tipo de string, porque é uma linguagem que ela foi focada nos computadores anteriores, aqueles computadores mais fracos, que você não podia ficar criando palavras grandes para poder colocar na memória, porque o computador era muito mais fraco do que nós temos hoje. Já a linguagem Java, já é uma linguagem mais moderna, vamos assim dizer, você consegue trabalhar com strings e salvar palavras e frases formadas ali do tipo string, tá? E também tem o tipo boolean, que é para você colocar aí verdadeiro ou falso, tá? Também você utiliza aí para poder estar fazendo validações de operações, se é verdadeiro, se é falso, para você poder entrar em loops, coisa que a gente vai estar vendo futuramente, tá? Espero que eu tenha aí entendido os tipos de dados, e agora a gente vai ver isso na linguagem C, como que eu faço para poder criar uma variável. Bom, eu estou aqui então no meu Dev C++, que é a minha IDE para poder programar na linguagem C. Eu espero que você já tenha instalado o Dev C++ na aula anterior. Para você que não assistiu a aula anterior, vai estar ou no cardzinho aqui ou vai estar nessa playlist que você está assistindo aí sobre algoritmos lógicos de programação. Eu ensinei como é que você faz para instalar, mas é bem simples, é só você procurar no Google aí, download, Dev C++, faz o download, faz a instalação, nest, e beleza, já tá pronto. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo código-fonte. Eu vou criar um arquivo fonte aqui, tá? Vou incluir a nossa biblioteca padrão, include menor, ele já vai fechar com o maior ali, ftdio.h, beleza? Vou dar 2 enter aqui, vou colocar main, abrir e fechar chaves, certo? E aqui basicamente é onde vai dar o start do nosso programa, tá? Isso daí eu falei na aula anterior também, que o nosso programa em si ele começa a ser executado do main, que vem de principal. A palavra main vem do inglês de principal, ou seja, o compilador sempre começa a execução de dentro de main, tá? Eu vou criar aqui uma variável, supondo que eu queira armazenar a idade de uma pessoa, tá? Então eu vou colocar o tipo da variável, tá? É assim que a gente declara uma variável dentro da linguagem C. Primeiro você fala o tipo dele para o computador, depois eu coloco idade, aí eu coloco recebe, tá? Esse sinal de igual, aqui quando você vai atribuir para uma variável um valor, você está falando para ela, olha, a variável idade recebe, aí você coloca aqui 18, tá? E ponto e vírgula. Então eu estou falando aqui para o meu computador que eu quero que ele vá lá na memória dele e reserve um espaço na memória do tipo inteiro e jogue dentro desse espacinho aqui, dessa caixinha, vamos dizer, do espaço da memória RAM, o valor 18, para me poder depois estar utilizando esse valor aí, tá? E como é que eu faço para poder imprimir agora esse valor na tela? Eu quero mostrar para o usuário. Eu vou escrever aqui, ó, printf, abre e fecha parênteses, aspas duplas, tá? E aqui eu coloco idade igual espaço. E daí o que acontece? Se eu vier aqui e colocar idade, que é o nome da minha variável, quando eu compilar o meu código-fonte, né, lembra que a linguagem C ela é compilada para depois ser executada. Então primeiro eu preciso compilar, se não gerar erro, aí eu vou pegar e vou executar o meu executável, né, meu exe no Windows, tá bom? Então eu vou rodar aqui, ele vai pedir para eu poder salvar isso daqui em algum lugar, eu vou salvar aqui como variáveis tipos de dados, e é do tipo C, né?
Já tem alguns códigos-fonte aqui, tá? Uma da live que eu ensinei exatamente o que eu estou passando para você, que eu ensinei numa live, onde a gente foi trocando informações. Tá aqui no canal também, é só você dar uma procuradinha, tá? E eu vou colocar aqui para salvar. Opa, não, deu erro aqui, na verdade é... Deixa eu... Ctrl A, variáveis, tipos de dados. E o tipo do código é csource, tá? Lembrando que eu posso programar também na linguagem CPP, que é C++, tá? C++, no caso aqui. Eu vou salvar. Ele está processando e ele gerou um erro aqui. Por que ele gerou um erro? Ele está falando aqui. É só você vir aqui e tá lendo, tá? Lendo a mensagem aqui de erro. Ele está falando que a expectativa aqui no caso aqui era o ponto e vírgula, e não tem um ponto e vírgula aqui. Então é legal que aconteça esses erros aqui para você poder ficar esperto e ganhando mais experiência. Ponto e vírgula porque é um final de uma instrução, tá? De novo, eu vou compilar meu código. Ele compilou, trouxe a mensagem aqui de nenhum erro, nenhum aviso e falou que o meu arquivo executável está dentro dessa pasta aqui, ó, desse diretório aqui. Depois eu posso estar pegando esse arquivinho e mandando para o meu professor, mandando para um amigo, mandando para a namorada ou para o namorado, para poder ele executar no computador dele lá, sem a necessidade de mandar o código fonte, tá? Isso é bem legal. E agora eu vou clicar aqui em executar, no F10, e ele trouxe, ó, idade igual idade. Só que eu não quero mostrar a idade, eu quero mostrar o valor 18, tá? Na linguagem C, e na maioria das linguagens que vocês forem aprendendo, de agora em diante, depois que você dominar o algoritmo de programação, você vai ver que vai seguir quase o mesmo padrão. Você não pode colocar o nome da variável entre aspas, que simplesmente você está falando para transformar aquilo ali em texto. Tudo que está entre aspas se torna texto. Então, para você imprimir um valor na tela da sua variável, você precisa referenciar ela fora de aspas. E para isso você vai fazer o seguinte, você vai sair aqui, ó, com o cursor fora de aspas, vai colocar vírgula na linguagem C, isso aqui no caso, tá? Vai colocar uma vírgula e vai colocar idade, tá? Que é o nome da nossa variável. Agora eu vou executar e a gente vai ver o que vai acontecer, olha só. Ele não deu nenhum erro, eu vou clicar em executar. E olha só, mesmo colocando do jeito que eu coloquei, você pode ver que não trouxe o número 18, mas eu coloquei ele fora. Como regra da linguagem, eu preciso colocar uma espécie de apontamento do tipo da variável que eu quero imprimir e o local onde eu quero imprimir essa variável. Do tipo inteiro, eu vou colocar um comentário aqui, nós utilizamos o %d, certo? Quando a gente for trabalhar com outros tipos de variáveis, como por exemplo o float, que é para o número real, vocês vão ver que a gente vai utilizar o tipo de apontamento f, tá? Para poder justamente imprimir aqui o valor fracionado, tipo flutuante, tá? Eu vou colocar aqui então o %d, bem aqui, porque é aqui que eu quero exibir o número 18. Vou executar, né? Não deu nenhum erro, e agora eu vou rodar. Na verdade eu compilei e agora eu vou rodar o nosso programa. E olha só, apareceu o número 18, tá? Então entenda que eu preciso mostrar aqui para o meu compilador aonde eu quero que o valor da variável seja mostrado, né? Que no caso aqui eu coloquei para ser mostrado na frente do igual. E se eu quisesse colocar aqui anteriormente, era só dar um Ctrl V, espaço, né? Aqui, eu quero que apareça antes de idade. Então estou apontando aqui onde eu quero que seja mostrado o valor da minha variável. Então eu vou compilar e vou executar. E olha só, o número 18 ficou antes de idade. Então assim, é bem simples, bem tranquilo, não tem dificuldade, tá bom? Bom, agora aqui a gente vai trabalhar com o tipo real. Como é que eu faço para poder declarar uma variável do tipo real e imprimir ela na tela? Basicamente eu vou utilizar o float, igual vocês viram no slide, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, altura, né? Porque a altura a gente trabalha com números reais do tipo de ponto flutuante, tá? Eu vou colocar igual, suponhando aí que a pessoa tem 1,80 m de altura. Repare duas coisas aqui. Primeiro, eu usei ponto ao invés de vírgula, tá? A gente costuma separar as casas decimais aqui no Brasil, na América do Sul, com vírgula. Fora, lá nos Estados Unidos, onde a linguagem foi criada, fora do Brasil, eles utilizam, lá no caso, o ponto para poder separar a vírgula, tá? Então essa é uma regra. Se você colocar vírgula aqui, vai gerar um erro, tá? Tem que ser o ponto, tá bom? Outra coisa que você tem que reparar aqui é a questão do nome da variável. Toda variável não pode começar
com números, ou seja, 1, 2, 3, 4, 0, 10, 20, 40, não pode começar com número por regra da linguagem que vai gerar erro, tá bom? Não pode começar com letra maiúscula, porque por convenção não pode, tá? Ou seja, por regra de outros programadores, vamos dizer assim, por boa prática de programação, você não pode utilizar, tá? Não vai gerar erro, mas igual eu falei, por boa prática, você tem que começar com letra minúscula. Caso você queira criar uma palavra composta, né, um nome composto, por exemplo, altura, aluno, você aperta a letra A maiúscula, e a segunda frase você começa com a letra maiúscula para poder ficar mais visualmente aceitável, né, ficar mais legível. E eu coloco aqui, ó, altura, aluno. Então fica estilo camel case, né? Corcova de camelo. Então é bem legal de você estar associando, tá bom? E uma variável não pode conter espaços, né? Por exemplo, altura, aluno, do jeito que está aqui, ó, está contendo espaço e isso aqui vai gerar um erro aí da linguagem quando você for compilar, tá? Então são regrinhas simples que você vai guardando aí, você vai aprendendo e vai fixando isso na sua cabeça aí. Beleza, eu coloquei aqui float altura 1.80. Como é que eu imprimo a nossa variável altura? Para poder apontar, igual eu fiz aqui com o valor inteiro, né, a nossa idade, eu preciso utilizar o %f, tá? Então eu vou comentar aqui, tá? Barra comentário. Eu vou colocar aqui o %f. O %f é para o tipo float, tá? Tipo real. Então eu vou copiar aqui o nosso printf, vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter aqui, Ctrl V, vou apagar isso aqui, né? Eu vou colocar a altura. E na frente de altura do igual aqui, eu vou colocar o %f, certo? E aqui na idade o nome da nossa variável, a altura, certo? Agora eu vou compilar o nosso código, ele não deu nenhum erro, e eu vou executar. E ele apareceu 18, idade, que é do jeito que está aqui mesmo, né? E altura igual a 1.800 mil, tá? Então eu vou te ensinar duas coisas já nessa aula. Primeiro, como pular de linha, né? E fazer com que as mensagens sejam escritas exatamente como está aqui, ó, uma embaixo da outra. E como você formatar um número de precisão flutuante, tá? Ou seja, colocar só duas casas. Como é que eu faço isso na linguagem C? Você vai vir aqui primeiro, eu vou organizar, né? Eu quero o %d aqui na frente, eu vou colocar um Ctrl V. E na frente de %d eu vou utilizar Ctrl/N, tá? Ctrl/N, eu estou falando que é para ele para uma nova linha, tá? New line, /N de new line. Ou seja, o compilador vai chegar aqui e vai entender que você está pedindo para pular uma linha, certo? E eu vou executar primeiro, depois a gente vai separar a casa decimal ali. Eu vou executar, compilei e olha só. Agora está bem legal, ficou mais interessante do que estava antes, né? Estava tudo na mesma linha, e agora está numa nova linha. Então o que eu fiz? Um /N já resolve essa questão de pular linha, certo? E agora eu vou resolver a questão do número de precisão que está ali. Eu quero arrumar a precisão do nosso altura, eu quero colocar duas casas decimais. Para isso eu vou vir aqui, ó, aqui no %f, vou colocar um .2f. Então eu estou falando aqui para a linguagem de programação, né, para a linguagem C, que eu quero que esse número de precisão flutuante imprima duas casas decimais aí depois do ponto, tá? Eu vou compilar e vou executar. E olha só como que ficou a nossa altura aqui. Ficou justamente do jeito que eu queria aqui, do jeito que eu coloquei. Beleza? Bom, pessoal, aqui é para vocês entenderem um pouco aí sobre a questão de tipos de dados. Basicamente a gente vai trabalhar com esses dois tipos de dados, mas tem vários outros, igual eu mostrei para vocês ali. Eu digo para que vocês experimentem fazer testes, crie outras variáveis, tente praticar o máximo possível. E na outra aula, na próxima aula, a gente já vai entrar na parte de Java. E na linguagem Java, a gente vai adaptar isso daqui para vocês poderem estar entendendo como fazer exatamente do jeito que está aqui, só que na linguagem Java. E o legal é que a gente vai trabalhar não com texto só, né? Igual vocês estão vendo aqui, essa janelinha aqui, por exemplo. Se eu executar aqui, essa janelinha aqui, esse console aqui do Windows, tá? Não, o que a gente vai trabalhar já é com caixinha de texto. Vai ficar bem interessante, a gente vai utilizar uma classe para poder criar a interface gráfica em Java, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido esse conceito de tipos de dados. E lógico, igual eu falei, tem vários outros tipos de dados para a gente poder estar trabalhando. E a gente vai trabalhando aí conforme a gente for precisando estar trabalhando, para poder não gerar muita informação e você acabar desistindo e achando complicado, tá? Entenda por agora os tipo de variável do tipo int e o tipo float, tá? Que na linguagem Java já vai ser um outro tipo também que a gente vai estar trabalhando, beleza? Um grande abraço e vejo você na nossa próxima aula.